Fala, meus amigos, tudo bem? Vídeo de hoje para tratar do que eu chamo de populismo fiscal. Se eu entrar no site de dados, e verificar o que está acontecendo com o Brasil hoje, seria basicamente a repetição do que aconteceu no final da década de 70. Então, a partir da sinalização de redemocratização, muitos gastos, muitos empenhos foram utilizados e mais, a gente teve uma inversão completa do padrão de commodities que o Brasil estava acostumado a importar e exportar. Hoje nós temos exatamente o mesmo problema. Por mais que o governo Bolsonaro tente arrastar a retórica, a conclusão é muito simples. A gente tem um problema de descontrole fiscal aliado a uma inversão dos termos de troca. Então, quando a gente avalia a nossa principal commodity, que é o minério de ferro, que caiu mais de 50% em termos de valor recente, a gente acaba identificando que as nossas exportações estão perdendo em valor agregado de forma muito acelerada. 2, o déficit fiscal está cobrando agora a sua conta com a inflação chegando em 9,68%. Isso, na verdade, é uma inflação mensurada pelo IPCA. Se a gente for ver a inflação real de alimentos, já passou muito dos 30% a 40%. 3, a nossa moeda com isso tem perdido muito valor de mercado, chegou ao recorde de passar a 6, mas agora está em 5,32, mesmo os juros terem subindo mais de 200%, ou seja, 100%, partiu de 2,25, já estamos chegando a 5,25, mas com uma sinalização de alta de provavelmente mais 1,5 pontos percentuais. Significa que a gente está naquele cenário bastante complexo da nossa economia, e aí eu quero continuar esse vídeo após a nossa vinhetinha, pedindo a sua inscrição e também o seu like aí no vídeo. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, o déficit fiscal, a gente verifica exatamente essa conta aqui. Hoje a gente apresentou o pior cenário possível de déficit fiscal em comparação ao PIB. Se a gente pega a trajetória máxima, a gente nunca teve um déficit fiscal tão grande, só parecido com o que aconteceu em 2015. Então, são menos 13,4% do PIB na trajetória fiscal brasileira, o que indica que potencialmente 2021 vai ser um ano tão ruim ou pior, dado que grande parte desse volume gasto aqui foi para segurar esse indicador, o PIB. Então, a gente estava falando de um ano de déficit fiscal, mas com uma taxa de juros de 2,5. Quando você amplia esse horizonte para uma taxa de juros de 5,25, e o título de 10 anos pagando mais do que 10% ao ano, significa dizer que a dívida cresce muito mais do que o PIB, o que potencializa ainda mais os gastos de forma negativa em período de déficit. Então, isso quer dizer que a nossa economia ela tem perdido muito da capacidade dela de garantir aqui uma certa razoabilidade, em termos de dispêndio. Então, a gente tem um gasto público corrente bastante elevado, e se a gente for comparar aqui a máxima histórica, infelizmente a gente não tem nenhum paralelo nesse período. Então, por mais que a gente tivesse tido um déficit fiscal nominal negativo, ou quer dizer positivo ou negativo nesse período, entre 2002 a 2010, por exemplo, o déficit primário foi negativo, ou seja, a gente teve um superávit primário. Aqui, a gente, além de ter um déficit nominal, a gente tem um déficit primário também. Então, é bastante preocupante, quando você verifica essa conta, Então, vamos ver aqui, por exemplo, num período máximo aqui da nossa trajetória. Então, a gente sempre esteve muito próximo aqui da estabilidade. No entanto, a gente apresentou um salto na sexta, nos gastos governamentais e no equilíbrio fiscal do governo,
mais ou menos em torno de 50 bilhões de déficit, a gente chegou a 200 bilhões de déficit, 200 bilhões de reais de déficit, e agora a gente está caminhando mais uma vez para esse patamar de 50 bilhões de déficit primário, ou seja, é um patamar muito elevado, e a gente só conseguiu respirar nesse período aqui porque a gente alterou a ciclicidade do pagamento de imposto de renda retido na fonte. Então, com isso, a gente tem aí um cenário catastrófico, né, de muito déficit, muita inflação, e termos de troca, né, bastante complicado, né? Quando a gente analisa, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar esse termos de troca. Exportações, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui terms of trade, termos de troca. E aqui a gente teve um leve refresco, né? Se eu for pegar aqui nesse período, né, a gente teve um leve refresco aqui de 130, mas rapidamente caindo aqui, infelizmente, nesse período próximo ao ano de 2010, 2020, né, 2021. E agora essa nova atualização potencialmente vai colocar os nossos termos de troca nos patamares mais baixos da série histórica, porque se a gente pega o minério de ferro, né, então Steel, deixa eu ver se ele aparece aqui, Steel Rebar, deixa eu ver aqui, eu acho que ele não vai aparecer não. Steel Futuros, Steel Rebar, crude oil, Brent, gasoline, heating oil, silver, gold, steel. Vamos pegar aqui isso aqui, se bem que vamos pegar aqui o steel é o ferro, né? Não é bem o minério de ferro, né? Vamos ver se a gente consegue pegar. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, preço do minério de ferro. Aqui, eu sei que ele desabou em inglês. Iron ore price, iron. Vamos botar aqui iron. Aí sim, o minério de ferro, o valor dele como é que tá? Que é a principal pauta de exportação do Brasil hoje. Caiu absurdamente, chegando aos patamares lá de 2016. Então a gente tem aí um cenário bastante complicado, bastante complexo para reverter. O minério de ferro tinha subido, que trouxe um alento para a economia, principalmente para a bolsa, e agora a gente tem esse cenário. Se a gente for pegar o petróleo, né? O petróleo cru, ele teve uma aceleração, mas também não é um comportamento tão positivo assim, né? Se a gente pega nas máximas de 10 anos, por exemplo, ele já teve num patamar mais elevado. Então, se o petróleo cair, aí tanto a Petrobras quanto a Vale vão estar em péssimos lençóis, o que vai garantir com que a nossa economia dificilmente consiga fazer uma transição sem um desespero econômico total. Então é isso, meus amigos. As notícias não são boas, como sempre, né? Temos aí uma sinalização de pouquíssima esperança de recuperação econômica. Nossas principais commodities de exportação caindo de forma relevante no mundo inteiro, e a nossa situação fiscal se agravando ainda mais, com o populismo fiscal sem indicar de onde que a gente vai tirar dinheiro e recursos para pagar esse déficit. E se a gente não tirar dinheiro, isso vai onerar ainda mais a poupança futura do Brasil, o que implica que vai ser mais difícil ainda pagar essa dívida no futuro.